querido telespectador aqui do Direito e Justiça, estamos mais uma vez aqui com vocês para trazer informações das mais relevantes, como sempre, né? É de costume do Direito e Justiça levar a melhor informação em qualidade, com transparência, com atualidade e, claro, com imparcialidade, que é o que marca esse programa. Hoje, como vocês sabem, né, não é novidade, mas assim, hoje particularmente a gente vai trazer aqui um convidado especial que vai falar de um tema muito importante voltado à economia. Eu digo assim, não é novidade porque vocês já estão acostumados aqui com o nosso formato, com essa integração de áreas que é tão importante para a gente compreender exatamente o direito e a justiça. Porque, como vocês sabem, o direito e a justiça acabam se comunicando com inúmeras outras áreas. E a economia dentro de tudo isso é muito importante para a gente, porque ela reflete no seu dia a dia. Por isso que a gente sempre faz aí essa conversa com tantas áreas, e em especial com a economia. Por isso que hoje eu vou trazer aqui para vocês um convidado para lá de especial, que é o Rafael Düriger. Mas isso depois dos nossos comerciais. Vejam que também nós vamos trazer aqui, como sempre, o nosso queridíssimo Ney Daniel com a coluna que te atualiza sempre com as novidades da semana, da jurisprudência, da legislação e tudo aquilo que está afetando também você aí, todos os seus direitos, daquilo que você precisa saber, e não só direitos, né? Obrigações, porque a gente não vive somente de direitos. Além disso, temos também a coluna do Matheus Tal, com a economia no Brasil e no mundo, que também te atualiza daquilo que está acontecendo de mais importante e que reflete também no seu bolso, no seu dia a dia. Por fim, teremos a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, que vai tratar de questões afetas ao direito de família, de forma simples, de forma tranquila e sempre também trazendo aí importantes situações que afetam, em regra, o dia a dia de todos nós. Mas antes de tudo isso, eu vou chamar o nosso break. Te vejo depois. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Caro público, como eu disse a vocês, nós estamos hoje aqui então com um convidado muito especial que vai tratar de um tema da economia. Mas como vocês sabem, a gente aqui do Direito e Justiça gosta muito de promover a integração entre as áreas do conhecimento, porque a gente quer mostrar justamente para vocês que o direito não caminha sozinho. O direito, ele caminha com inúmeras outras ciências e aqui nesse momento com a economia. Por isso a presença do nosso convidado hoje, nosso economista, que é o Rafael Düriger. Rafael, muito bem-vindo ao nosso programa, o Direito e Justiça. Olá, doutora Débora. É um prazer realmente estar aqui no programa e poder contribuir com o público. Que bom. Olha, eu fico muito feliz com a tua presença, Rafael. O Bonifácio aqui também, né, que é um grande participante aqui, praticamente já tem quase uma coluna de direito animal aqui, ó, tá todo empolgado. E a gente fica muito feliz com a tua presença, todos nós, né, que fazemos parte do Direito e Justiça e claro, isso para nós aqui é fundamental, não só para nós, quanto também para os nossos telespectadores, porque o que a gente promove aqui, esse diálogo, afeta a vida de todos nós, né, e você esclarecendo, você como pesquisador que já com tanto tempo de estrada aí nas pesquisas acadêmicas, vai trazer justamente aí essa possibilidade para o nosso telespectador, para aquele que nos permite entrar na casa dele toda semana e levar aí um pouquinho, né, desse conhecimento, participar com eles aí um pouquinho daquilo que a gente consegue transmitir. Então, mais uma vez, Rafael, seja muito bem-vindo. E eu preciso, antes de começar, falar um pouquinho sobre você, tá? Para que o nosso grande público saiba quem você é. Você é mestre em Economia pela Unesp
e também é doutorando em desenvolvimento econômico pela UFPR. Então, eu não estou falando de ninguém aqui que não sabe o que está falando, é uma pessoa que está aí, ó, quanto tempo pesquisando para conseguir hoje trazer para você aí um pouquinho daquilo que ele vem produzindo. Rafael, qual é o assunto hoje aqui? Hoje eu vou falar sobre infraestrutura, também, já que o programa é de direito, vou trabalhar um pouco com as legislações que influenciaram essa área, certo? E infraestrutura é um tema muito importante porque tem um grande impacto no crescimento econômico, no investimento feito pelos empresários, ou seja, no progresso do país. Exatamente, gente. Tá vendo aí a importância dessas temáticas, porque todas elas acabam se relacionando. O direito não é estanque. A justiça, ela depende de tudo isso para a gente conseguir fazer com que você tenha acesso ao seu direito e também saiba qual é a sua obrigação. E aqui, por isso, o Rafael menciona, inclusive, essas questões de infraestrutura que estão diretamente relacionadas às leis, né, Rafael? Perfeito. Então, aí, quando a gente fala dessas questões, eu já vou iniciar, então, esse bloco, né, de entrevista com você, perguntando qual a influência das mudanças institucionais legais no investimento em infraestrutura no Brasil. Bom, então, em 1995, nós tivemos uma importante mudança na legislação brasileira, que foi a Lei das Concessões, certo? Essa lei, ela permite que serviços e obras que antigamente eram feitos pelo setor público, que tinham exclusividade do setor público, agora podem ser feitos pelo setor privado, certo? Isso possibilitou a entrada de novos players no mercado. Um exemplo clássico de ação dessa lei foi a entrada das empresas de telefonia, que melhoraram, trouxeram mais tecnologia e melhoraram de forma qualitativa os serviços prestados para os consumidores. Uma outra mudança institucional importante aconteceu em 2004, que foi a Lei das Parcerias Público-Privadas. Essa lei, ela trata de projetos que custam mais de 10 milhões de reais, ou seja, projetos de grande montante, e para projetos que duram um período de 5 a 35 anos. E ela traz diversas regras, como por exemplo penalidades, se alguma empresa não cumprir aquilo que foi estabelecido no mercado, garantias dos serviços prestados pelo consumidor. Então, essas mudanças institucionais que houveram nesse período realmente mudaram o cenário da infraestrutura no Brasil. Se a gente pegar os anos 80, menos de 20% do investimento em infraestrutura no Brasil era feito pela iniciativa privada. Hoje em dia, mais de 70% do investimento é feito pela iniciativa privada. E isso muda muito a forma como as fontes de financiamento e como que esse investimento é feito. Nossa, isso é interessante, né, Rafael? Porque se a gente analisar bem isso, então houve uma mudança estrutural e inclusive reflete no investimento que, né, está sendo aplicado e destinado às áreas. E nesse sentido, então, se a gente para pensar nessa mudança então de percentuais de investimento, não há como a gente, por exemplo, talvez pensar num prejuízo para o setor público ou então aí num benefício exacerbado para o privado. Como que você enxerga isso dentro da sua concepção, dentro da economia? Então, uma coisa muito importante é como é feito o contrato, certo? E como você permite, através do contrato, a concorrência das tarifas, por exemplo, para que você consiga realmente ter o melhor serviço para o consumidor. Então a legislação tem um impacto muito grande nisso, né? Então, nesse período, né, no período mais recente, realmente houve um aumento do investimento privado em detrimento de uma diminuição do investimento público em proporção do PIB, né? Sobre essa questão se houve um favorecimento do setor privado, é claro que, como a maior parte do investimento agora é do setor privado, ele vai escolher os setores mais lucrativos, que nem sempre são os setores que vão trazer o maior desenvolvimento de longo prazo para o país, né? Porém, isso é um trade-off, né?
existe a possibilidade de maior eficiência nesse investimento, né? Já que são empresas que estão buscando lucro. Então, ao mesmo tempo em que talvez os setores priorizados não sejam os ideais, mas você tem uma melhor alocação desses recursos, certo? Uma questão interessante é que isso muda a forma como você mensura a infraestrutura do país, certo? Nos anos 80, você utilizava o investimento público como proporção do PIB para mensurar a infraestrutura e, por exemplo, comparar os efeitos no crescimento econômico, na desigualdade de renda, no investimento privado. Hoje em dia, essa não é uma boa variável, então você muda. Hoje em dia, nós consideramos um cálculo que é feito pelo IPEA, que é a porcentagem do PIB gasto em infraestrutura. Uma outra forma de você mensurar a infraestrutura é analisando a infraestrutura de forma com variáveis não monetárias. Então você pega a geração de energia em gigawatts-hora, o porcentagem da população que tem acesso à internet, que acessou a internet nos últimos 30 dias, e você consegue montar um índice. E com esse índice você pode medir a infraestrutura do país, o avanço, e os seus impactos, tanto no crescimento como na desigualdade, no aumento do investimento, na produtividade das empresas. Entendi. Então, o fato dessa alocação de recursos, né, para o setor privado nada mais é, na verdade, do que um redirecionamento que, em verdade, acaba impactando de forma benéfica, né, Rafael? Porque a gente não tem aí um prejuízo, né? Porque se poderia até pensar, né, quando a gente ouve de maneira grosseira, vamos fazer um remanejamento agora, né? A maior parte o percentual maior está sendo destinado ao setor privado, mas na verdade você consegue ter uma realocação de recursos nessas áreas e acaba que a população tem um benefício maior. Nesse sentido, inclusive, você trouxe um exemplo bastante interessante aqui, quando a gente fala, por exemplo, da telefonia, né? Se a gente para pensar, por exemplo, lá na década de 80, que eu conheço bem, a gente rememora lá naqueles tempos como funcionava a telefonia, que as pessoas tinham uma dificuldade imensa, né? Tinha que pagar um preço imenso para ter um telefone em casa, você tinha que comprar o telefone. Tinha que comprar a linha telefônica, né? Hoje, a gente tem isso aqui, né? Você tem lá, você paga por mês. Então, claro, a gente também, aliado a isso, tudo que o Rafael está falando aqui, eu também não posso desprezar o fato de que a tecnologia está aqui hoje e mudou muito esse cenário, né? Mas a gente também falando, né, e se voltando para a questão econômica, que é o que o Rafael abordou aqui anteriormente, por exemplo, com as companhias hoje privadas, né, que estão privatizadas, nós temos então uma possibilidade muito maior, o acesso a esses bens, a esses serviços, ele acabou sendo muito maior. Então, o impacto da economia no seu direito, no seu acesso a esse serviço é inequívoco. Então, é tudo isso que o Rafael está falando aqui, nessa promoção, né, nessa legislação específica que trouxe essas possibilidades, nada mais é do que a possibilidade, então, de refletir no seu dia a dia, no seu direito, na justiça de forma geral, né? Bom, o Rafael tem muita coisa interessante aqui para contar pra gente, porque assim, são muitas questões relacionadas àquilo que ele trouxe hoje aqui para conversar conosco, né? Falamos aqui das parcerias público-privadas, da legislação, dessa alteração de panorama que nós tivemos, em especial ali da década de 80, 90 para cá, com o advento de novas legislações que promoveram, então, essa grande alteração do sistema e redirecionamento também de investimentos para os setores, como a gente já conversou lá atrás. Mas antes de eu continuar com o Rafael aqui nessa conversa super agradável, falando de questões que impactam aí na infraestrutura, eu vou chamar o nosso querido Ney Daniel, porque com certeza ele vai trazer informações importantes aqui para você, meu querido telespectador, para que você saiba o que aconteceu nesta semana pelo Brasil.
Ney, será que nós temos alguma grande novidade, algo que vai impactar aí na vida do nosso querido telespectador? Conta para nós! Hoje iremos comentar um caso que trata da inclusão social na vida privada das pessoas. Cada vez mais vivemos em uma sociedade crescente, com diversidade social, com respeito ao próximo, como também a inclusão social, com uma perspectiva e importância cada vez maior para atender às necessidades crescentes e demandas e também às exigências de uma sociedade que está cada vez mais em um rápido processo de transformação. Bom, ocorre que uma candidata que buscava obter a sua CNH, carteira de habilitação, diagnosticada com apraxia de fala, que afeta a condição motora da fala, e dislexia, como por exemplo, que se caracteriza pela dificuldade de codificar o estímulo escrito ou símbolo gráfico. Pois bem, a candidata conseguiu na justiça o direito de ter o acompanhamento de um profissional especializado no momento da prova teórica. A decisão foi prolatada pela segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, em Santa Catarina. A mulher, ora autora, relatou em sua petição inicial que, em virtude dos transtornos, somente é capaz de obter êxito no exame teórico da CNH mediante o auxílio de um profissional que lhe interprete palavras e frases. Todavia, a mulher foi informada pelo Detran de Santa Catarina de que sua necessidade não poderia ser suprida. Desta forma, foi negado o direito administrativamente pelo Detran. Citado, a autarquia defendeu a improcedência do pedido ao alegar que a habilidade de leitura é indispensável para quem pretende dirigir. Diante do impasse, o magistrado da causa requereu avaliação pericial, em que restou comprovada a capacidade de concessão de habilitação, bem como a necessidade do auxílio para a realização da prova, pois destacou o perito da causa o seguinte: cabe ressaltar que é cristalino no sentido de que o quadro clínico da autora não impede de dirigir, uma vez que está apta para realizar as atividades complexas, visto que da parte cognitiva não tem prejuízo. Contudo, necessita de auxílio de alguém que leia as questões nas provas escritas. Diante disso, o pedido da candidata foi julgado procedente. Por fim, ainda cabe recurso para a parte autarquia do presente caso. Caro telespectador, depois das importantes notícias aí do Ney Daniel, nós voltamos então aqui com o nosso segundo bloco para conversar, na verdade continuar a nossa conversa aqui, né, com o Rafael, que está tratando aí de questões importantes dos setores público e privado, questões relacionadas à infraestrutura, e por isso então eu vou continuar, Rafael, contigo aqui agora, para perguntar, né, enfim, tem várias coisas aqui que a gente tem dúvida, eu mesma, né, particularmente aí, mas nosso público com certeza precisa saber cada vez mais, e eu vou então partir para a seguinte pergunta: qual a importância da infraestrutura para o crescimento econômico do país? Então, a infraestrutura é muito importante porque ela diminui tanto os custos de transporte, ou seja, a melhoria das rodovias, o aumento das ferrovias, tudo isso diminui os custos de transporte e também os custos de produção, certo? Porque se o empresário tem uma energia mais barata, ele consegue produzir mais, lucrar mais, diminuir os custos e assim aumentar a produção. Então nós temos 3 mecanismos pelos quais a melhoria da infraestrutura de um país consegue incentivar o investimento privado. E aumentando o investimento privado, nós podemos aumentar a produtividade do país. O primeiro mecanismo é o mecanismo chamado de demanda efetiva. Ou seja, quando tanto o governo quanto uma empresa que oferece infraestrutura, ela começa o seu projeto de infraestrutura, ela demanda diversos bens das empresas, certo? Esses bens geram demanda, o que faz com que essas empresas precisam investir para poder ofertar os produtos necessários para essas empresas de infraestrutura.
O segundo mecanismo é um mecanismo mais de longo prazo, que é derivado da melhoria da produtividade gerada pela diminuição dos custos, tanto dos custos de produção quanto de transporte. O terceiro mecanismo, ele é um mecanismo social. O que acontece? Quando o governo melhora a saúde de um determinado bairro, ou ele investe em capital humano, constrói escolas, esse tipo de coisa, ou ele melhora as ruas de uma região, ele permite uma melhor produtividade por parte dos trabalhadores das empresas, o que novamente incentiva o investimento privado. Entendi, Veja, né, são vários vieses aqui quando a gente começa a pensar nessa questão de infraestrutura, né, Rafael? Porque se a gente pensa que para eu promover uma inovação, eu preciso, antes de qualquer coisa, investir também, né? Então, a infraestrutura que eu ofereço, ela é a base para a oferta também daquilo, ou para o aprimoramento da oferta, né? Então, eu não posso pensar em ofertar algo que tenha uma eficiência, que possa alcançar determinado público ou que eu consiga atingir um determinado objetivo que seja interessante, sem que antes eu tenha um investimento adequado nessa infraestrutura, seja ela qual for, né? Isso, um exemplo por exemplo, imagine uma cidade em que você tem, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana você tem queda de energia, certo? A fábrica precisa parar. Mas a fábrica continua pagando salários, isso é um custo, a eficiência dela cai muito. Quando há uma melhoria do serviço, porque, por exemplo, houve uma parceria público-privada e daí você consegue melhorar o serviço, ou houve um novo investimento e você conseguiu melhorar o serviço, e essa queda, em vez de acontecer 1 ou 2 vezes por semana, ela acontece 1 ou 2 vezes por ano, você tem realmente um aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade incentiva novos investimentos. Porque quem não vai querer investir num lugar onde você realmente tenha aí uma preocupação, né, com esses setores? E, por exemplo, até se você para pensar assim, de forma muito rasa, né, digo assim, mais para a gente facilitar o diálogo e até assim, a compreensão daquilo também que a gente precisa levar para o nosso público, né? Por exemplo, um supermercado, né? Que você tem ali um lugar, né? Uma localidade onde falta energia lá, como você exemplificou, 2 vezes lá, sei lá, por semana, e de repente vai faltar 1 vez por mês. Falta 2 vezes por semana, um supermercado que poderia se instalar naquela região, que depende, por exemplo, um açougue, até melhor exemplificando, né? Como que ele vai se instalar naquela região se falta luz 2 vezes por semana, né? Agora, de repente, se você está parando para pensar que você pode oferecer algo melhor para aquela localidade, uma infraestrutura melhor, você vai atrair, por via de consequência, maiores investimentos, maiores interessados, né? Enfim, você vai expandir aquela possibilidade e aquele local, por via de consequência, também vai crescer. Você tem crescimento de todos os lados, né? Porque você possibilitou, né, trazendo aquele investimento para o local que outras pessoas se instalassem ali, outros comércios, enfim, porque se interessaram justamente porque aquela infraestrutura se aprimorou. Isso, uma questão muito interessante na literatura, que indica, por exemplo, na questão regional, que regiões que têm um melhor acesso a bens de infraestrutura conseguem diminuir a desigualdade social, porque você consegue ter uma maior mobilidade social entre as pessoas. Né? Exatamente, porque isso até se comunica muito com aquilo que a gente vê muito desses crescimentos, né, das regiões, né, porque a região que ela tem essas possibilidades, ela invariavelmente vai crescer, porque ela vai atrair para ela justamente aí maior número de comércio, né, as pessoas vão querer morar, então, né, até a melhoria, a própria municipalidade vai se preocupar muito mais com a melhoria das condições, né, com oferta de escolas, postos de saúde, enfim, as vias, a gente vai ter toda uma melhoria, uma estrutura local que se aprimora com essa infraestrutura também pensada, né, e refinada para atrair justamente tudo isso, né, Rafael? Justamente. Né? Então você veja como eu falo para vocês aqui, gente, como a gente pode
expandir o nosso diálogo, quantas situações estão envolvidas nisso tudo que a gente faz aqui para você, né? Nisso tudo que a gente pensa para poder levar para você refletir sobre essas questões, a importância que é, de repente, você parar para pensar que a economia está se debruçando sobre questões que dizem respeito ao seu direito. Vejam o quanto importante isso é para a gente, né, aqui do Direito e Justiça, promover justamente esse diálogo com pessoas que estão tentando pensar em algo melhor para a satisfação da população. Por isso que o Rafael se debruça sobre esses assuntos lá na academia, para tentar entender melhor e também produzir algo que se volte aí para você, para o resultado, para o seu resultado, para aquilo que a gente pode fazer e construir como país, né, sendo melhor a cada dia. Porque vejam, a gente não depende, não pode depender só de uma política, de um governo. Nós temos que fazer a diferença no seio da sociedade. E por isso que os estudantes, os mestres, os doutores, eles estão produzindo na academia para pensar tudo aquilo que nós estamos recebendo na sociedade. Então, gente, vamos lá, né? Sempre, por isso que eu faço questão de trazer o melhor para você aqui, para que a gente sempre comece a refletir e reflita cada vez mais sobre todas essas questões. Eu ainda tenho que continuar e quero continuar aqui com o Rafael, mas antes de continuar, eu vou chamar, e aproveitando já essa temática aqui, eu vou chamar a coluna do Matheus Tal com a sua economia no Brasil e no mundo, para que a gente consiga ainda mais aperfeiçoar isso tudo que a gente está fazendo aqui no que diz respeito à economia. Matheus, o que nós temos aí hoje? Conta para nós! Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho contigo a respeito do recente anúncio da Petrobras do fim da política de paridade de importação, isto é, do PPI, que constituiu a política balizadora dos preços praticados aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, mais precisamente desde 2016. Esta política, inclusive, acabou produzindo o que foi considerado, de acordo com economistas da Universidade de Oxford, o terceiro maior preço por paridade de poder de compra dentre todos os preços praticados na economia mundial, o que acaba chamando a atenção muito em função do fato do Brasil ser considerado uma empresa petrolífera, apesar de ter apresentado ao longo dos últimos anos uma certa regressão do ponto de vista da produção de derivados de petróleo. E outra questão que também chama bastante atenção diz justamente respeito aos volumosos lucros aos quais foram subsequentemente distribuídos como dividendos, o que acaba constituindo, do ponto de vista da composição acionária da empresa, uma questão a ser avaliada, especialmente pelo fato da participação estrangeira constituir uma parcela relevante do ponto de vista da participação global das ações da empresa, o que acabou levantando crítica por parte do governo, justamente em sentido do fato de altos preços estarem sendo praticados, gerando lucros que não estariam sendo direcionados para o reinvestimento produtivo, mas sim para acionistas estrangeiros. Apesar da suspensão dessa política de preço, o governo não chegou a anunciar qual seria o novo balizador dos preços praticados pela empresa, mas considerou o que estaria atrelado às questões do ponto de vista da oferta de insumos, bem como o custo marginal da Petrobras, que estaria associado do ponto de vista das particularidades de produção, importação e exportação de cada região. Mais precisamente, em sentido do fato de que as empresas, ou melhor, as refinarias das quais a Petrobras dispõe, são distribuídas ao longo das regiões
de tal maneira que determinada região apresenta maior independência da importação de produtos associados a derivados de petróleo, ou seja, o preço seria, em grande parte, praticado de acordo com a dependência de insumos estrangeiros de cada região, bem como pela importação de derivados de petróleo. Além disso, outra questão que também merece ser levantada diz justamente respeito à questão da avaliação de médio e longo prazo. Com essa nova administração da Petrobras, se intenta especialmente avaliar justamente uma potência do ponto de vista de se elevar a capacidade de refino por parte da empresa, ou seja, a fim de diminuir a dependência pela importação de derivados do petróleo, assim permitindo uma maior competitividade da própria empresa e das refinarias brasileiras. Com isso, meu caro telespectador, espero ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, depois da coluna do Matheus, com essas informações relevantes aí, que com certeza puderam esclarecer muito o nosso telespectador, eu vou chamar a coluna então do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que tem muito também para conversar conosco sobre o direito de família e também sobre a área de sucessões, que sempre gera muita dúvida aí e pode te esclarecer muito, resolver aí muito daquilo que você está buscando conhecer. Vamos lá ver o que o Dr. Leonardo tem hoje para nós? Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e de Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para o seu dia a dia quando você estiver passando por um problema familiar ou sucessório. O vídeo de hoje é destinado especialmente a quem quer fazer uma doação de imóvel agora ou no futuro para um herdeiro ou para qualquer outra pessoa que for do seu interesse. É comum vermos na advocacia pessoas que se arrependem das doações que fizeram porque acabam perdendo os direitos que conseguiam exercer sobre o imóvel em razão de estarem dando a propriedade que antes tinham para esse terceiro que é o beneficiado. Partindo disso, eu quero te falar quais são as 4 cláusulas fundamentais na hora em que você for fazer a sua escritura pública de doação, de modo que você consiga continuar exercendo direito sobre o imóvel, se assim você desejar, e também precaver certos problemas que possam acontecer no futuro e que certamente vão te dar dor de cabeça depois. Essas são as cláusulas. Primeiro temos a de inalienabilidade. Então a pessoa que irá receber o imóvel não poderá vendê-lo enquanto você estiver vivo. A segunda cláusula é a de impenhorabilidade. Essa cláusula significa que o imóvel não responderá por nenhuma dívida contraída por quem irá receber o imóvel. Em terceiro, temos a de incomunicabilidade, que é uma cláusula que dispõe a possibilidade de que esse bem não será comunicado no casamento, caso essa pessoa que receber o imóvel seja casada. E por último, a cláusula de reversão. Então, caso o donatário, a pessoa que irá receber o imóvel, faleça antes que você, que é o doador, você poderá reaver o imóvel para o seu acervo patrimonial. Então você não sai prejudicado no final, caso essa doação perca o seu efeito, justamente por conta do falecimento do donatário. E no final vou te deixar um bônus, uma cláusula extra. Caso você queira continuar vivendo nesse imóvel e também fruir desse imóvel, por exemplo, retirando dele aluguéis, alugando esse imóvel para uma outra pessoa, apesar de você estar dando a propriedade para quem for o terceiro beneficiado e que você pretende doar o seu imóvel, você também pode colocar nessa escritura pública de doação uma cláusula de reserva de usufruto. Então, até o momento em que você falecer, você poderá fruir e viver no imóvel, apesar de ter transferido a propriedade, doado a propriedade para uma outra pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, agradeço pela sua atenção e voltamos agora com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima!
Bom, agora depois da coluna aqui do Dr. Leonardo, né, dos esclarecimentos dele, nós voltamos com o nosso último bloco aqui para terminar a nossa conversa com o Rafael. E muito embora, claro, tenha muita coisa para a gente conversar com ele, mas, Rafael, eu vou ainda aproveitar a tua vinda aqui hoje no Direito e Justiça para perguntar ainda para você, né? Quais os setores de infraestrutura que mais influenciam as decisões de investimento dos empresários? Ó, um tema aqui voltado para você, querido amigo empresário que está aí nos assistindo. E aí, Rafael? Então, o primeiro setor é o de energia, que a gente já comentou, né? Que influencia muito os custos industriais, os custos dos serviços, o custo do comércio. O outro setor muito importante é comunicações. Pensa em quantos negócios não seriam possíveis se a população não tivesse acesso à internet. Então, o setor de comunicação, telefone, em geral o setor de comunicação é um setor que influencia muito a produtividade da atividade privada. O outro setor é o setor de água e saneamento, certo? Influencia a saúde do trabalhador, o acesso à água que uma firma precisa, né? Muitos bens necessitam. E esses são os principais setores que influenciam o investimento privado. E como você falou, né, essas questões que dizem respeito aí, especialmente hoje, né, internet, comunicação, isso hoje é imprescindível, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Às vezes você fica assim, sem água, mas um dia ali, 2, não é fácil, tá, pessoal? Não tô falando que é fácil, mas você ainda consegue, né? Eu vou lá segurar um pouquinho de água, vou economizar aqui para não faltar, mas ficar sem internet é algo assim inimaginável. Né? A gente não consegue mais sobreviver praticamente, porque tudo depende da internet, né? Então, claro que hoje esses setores são altamente atrativos, porque todos dependem, né? Você hoje consegue, até com a pandemia, né, Rafael? Tudo mudou. Aquilo que nós concebíamos antes, né, como realidade de ter que ficar na empresa, trabalhar dentro da empresa, né, para poder realmente prestar o seu serviço, hoje mudou totalmente, né, se quebrou totalmente aquele paradigma, a gente vive uma outra realidade, mas uma realidade que é altamente dependente da internet. Exatamente, e uma questão interessante é que a gente consegue estimar os efeitos do investimento em infraestrutura no investimento privado, no crescimento econômico, né? E resultados que nós estimamos recentemente, a gente conseguiu ver um grande impacto, tanto no curto como no longo prazo, dos investimentos em infraestrutura. Uma questão interessante é que, por exemplo, o investimento de infraestrutura de 10 anos atrás influencia o crescimento e o investimento privado do período atual, do ano passado. Então é muito importante quando a gente vai estimar, a gente levar em consideração modelos econômicos que levem em consideração essa questão, né? Que os investimentos em infraestrutura, a melhoria da infraestrutura de um país, ela influencia não só o investimento no período presente, mas nos períodos futuros. Olha só, quem ia dizer, né, que então o investimento que foi feito, por exemplo, há uma década atrás, hoje estaria impactando naquilo que a gente vive, né? Isso. É interessante. Então, se você pensa de uma forma prospectiva, né? Então você vai pensar que hoje você tem que fazer esse investimento para daqui uma geração, por exemplo, uma década, né? Os efeitos disso serem reverberados, né? Isso. E o legal de você estimar esse tipo de questão é você saber qual que seria o nível ótimo de infraestrutura, se precisa aumentar, quais setores que é mais interessante você aumentar o investimento. Então você pode chegar à conclusão que, por exemplo, o gasto em energia até que está ok, mas o setor de saneamento básico necessita maior atenção. Tem um efeito maior no crescimento no longo prazo. Então você pode investir nesse setor. Isso é algo que hoje eu imagino que, até considerando toda essa trajetória que nós tivemos em curto espaço de tempo, com a pandemia ali em 2020, eu imagino muito que o setor de tecnologia, né, infraestrutura relacionada à tecnologia, né, imagino que esteja aí ascendente, né, acho que está num crescimento muito, muito grande, porque todo mundo deve pensar, poxa, se isso aconteceu
em 2020, com a pandemia, né? O que não pode acontecer lá no futuro? Né? Porque isso reflete muito no direito, né? Nos contratos. Hoje a gente pensa muito nos contratos, né? Puxa, eu não tinha essa previsão se acontecesse um evento como esse, por exemplo, dessa natureza, que impactou na vida de inúmeras pessoas, né? Sim. Então, na economia, imagino que seja o mesmo. Isso que você falou agora é uma questão muito interessante, porque como são investimentos de longo prazo, você precisa de certa estabilidade. E aí que entra o papel dos contratos, né? Que você consegue controlar questões de inflação, estabilidade macroeconômica, para que se torne rentável realmente o investimento. Porque quem também não quer ganhar, né, gente? Eu sempre comento, né? A gente não pode ser hipócrita, porque nós estamos vivendo num mundo que ele é dinâmico, ele gira em torno do investimento, né, da lucratividade. A economia é basicamente isso, né? Você pensar nesses agentes econômicos, né, em tudo aquilo que você pode ter de contrapartida, enfim, investimento. Então, como não pensar nos contratos? Tudo está alinhado no contrato. Então, você vai pensar nos indexadores, nos prazos, nos valores, naquilo que você vai efetivamente ter que desembolsar, naquilo que aquele também vai, a contraparte vai receber. Então, tudo gira em torno dessas questões. Por isso que o que o Rafael está falando aqui, desse investimento, infraestrutura, são realmente pontos que a gente tem que destacar aqui, porque a gente vai tendo que alinhar tudo isso que a gente viveu agora recentemente na nossa história, e também com esses impactos todos que foram suportados dentro da economia, né? Por nós todos, inclusive. E por isso que nós pensamos que muitas vezes a questão da infraestrutura está lá, né? Não me diz respeito, mas ela impacta todo dia na nossa vida. Né? Então, Rafael, eu só te agradeço por você ter vindo hoje ao Direito e Justiça. Acho que assim, a gente tinha muito que falar aqui, né? Mas o nosso tempo também, né? A gente tem uma limitação de tempo, claro, né? Nós gostaríamos de ficar aqui horas tecendo várias considerações e perguntando para você, né? Sobre vários pontos, mas infelizmente nosso tempo aí é curto, né? Mas eu te agradeço imensamente por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra realmente participar do programa Direito e Justiça. Imagina, o que é isso? E mais uma vez, querido público, eu agradeço por ter tido a oportunidade de entrar novamente nas casas de vocês, por essa possibilidade que nós temos de levar aí um pouquinho de informação de qualidade, com bastante carinho mesmo, né, que a gente pensa com muito carinho nessa programação para que realmente possa fazer a diferença na sua vida. Eu, mais uma vez, me despeço na certeza de que, principalmente aqui o meu convidado, pode levar muita informação para você. Te vejo na próxima semana. Um abraço e até lá!